Bom dia. 1 Coríntios 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Paulo mandando a carta aos Coríntios, lembrando o evangelho que ele pregou, que é o evangelho de Jesus Cristo, não outro evangelho. E ele falou, o evangelho porque eu preguei, o que eu ensinei a vocês sobre Jesus, sobre Cristo, se vocês receberem, então vocês estão firmes. Porque esse é o evangelho da salvação, o evangelho da verdade. Foi o que ele pregou. Paulo pregava e prega ainda, porque através dos livros escritos dele, né? Até hoje ele continua pregando para nós. Ele pregava exatamente sobre Jesus Cristo. Versículo 2 ele fala, por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei, caso contrário tenha escrito em vão. Olha, ele fala assim, o que eu preguei para vocês, né, que foi o evangelho de Jesus Cristo, que é por meio dele que vocês são salvos, por meio desse evangelho que eu preguei. Por quê? Porque o evangelho, nós estamos falando, o evangelho é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra, Jesus Cristo é o verbo. É por ele que nós somos salvos. Então, Paulo está falando, o que eu preguei, o que eu levei até vocês, o que eu ensinei até vocês, foi o próprio Jesus Cristo. E por ele vocês serão salvos. Mas desde que vocês apegueis com convicção, desde que vocês realmente apeguem, desde que vocês realmente creiam com convicção, com certeza, realmente com fé no Evangelho. Se vocês tiverem fé nessa palavra, vivendo desta maneira, vocês serão salvos. Porque a palavra que vos anunciei, é com convicção a palavra que vos anunciei, caso contrário, tenha escrito em vão. Se vocês pegam com vontade mesmo a palavra que nós anunciamos, o Evangelho de Jesus Cristo, que é o próprio Jesus Cristo, com certeza serão salvos. Não é um evangelho diferente, não é uma revelação diferente, não é uma novidade. É simplesmente o bom e o antigo e moderno e atual Evangelho de Jesus Cristo. Isso Paulo pregava, isso ele falava, se vocês crerem, vocês serão salvos por ele. E a mesma coisa nós falamos, nós pregamos aí a mesma coisa. Nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo. Se vocês crerem, se as pessoas acreditarem, por ele serão salvos. Serão salvos por este Evangelho, que é Jesus Cristo, que é o próprio Jesus Cristo. Se não fosse, não cria, acreditou por acreditar, então foi em vão. Vocês com certeza também não terão a salvação. Versículo 3. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12. Por que foi que eu preguei? Preguei sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Qual Evangelho? Aquilo também que ele recebeu, a informação que ele recebeu, aquilo que Jesus passou para ele. Foi que Jesus morreu. Ao contrário que muita gente pensa, não, Jesus teve uma transição. Foi somente uma transição ali da vida para a vida eterna, não. Ele morreu e foi ressuscitado, não houve essa transição. Houve uma morte, ele morreu. Como todos nós um dia, se partimos antes de Jesus, voltarmos a morrer. Jesus sofreu, foi espancado, humilhado, escarrado, perseguido, crucificado e morreu na cruz. Ele se entregou na cruz. Não foi eles que mataram, ele se entregou. Eu tenho dito isso várias vezes. Jesus se entregou. Depois que ele estava com todos os nossos pecados. Ele encheu-se, pegou todos os pecados do mundo.
naquele momento até Deus Pai se afastou dele, foi quando houve trevas sobre a terra. Uma trevas, escuridão densa, muito densa essa escuridão, quase como se tivesse dava para palpar de tão escuro que estava. Foi o afastamento de Deus do filho dele, porque o filho dele estava com todos os pecados. Foi nessa hora que ele gritou, meu Deus, por que me abandonaste? Ele se sentiu só. Então, logo depois, ele deu o grito e falou, olha, está consumado. O que ele fez? Ele se entregou. Como que ele se entregou? Nós já falamos, a morte por crucificação é por sufocação. E a pessoa se firma ali nos pregos ou nas amarras, como queira, ali nos pés e nas mãos, tá? Ali para respirar. Quando se entrega, solta, perde o ar e, consequentemente, morre. Então, Jesus se entregou. Quando ele estava com todos os pecados, ele falou, não, está consumado. Ele morreu, acabou, ele estava morto. Ele foi tirado da cruz um cadáver. Quando furaram o seu lado ali, quando saiu água e sangue, foi de um cadáver. Jesus era um cadáver. Este cadáver foi levado para a sepultura, onde permaneceu 3 dias. O cadáver de Jesus permaneceu 3 dias na sepultura. Isso aqui é a Bíblia, é segundo as Escrituras. Nós estamos falando das Escrituras, assim como o Paulo está falando. Falou, olha, o que eu recebi do Senhor, o que ele também eu passo para vocês, é que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Ele morreu por nossos pecados. 3 dias lá. Ele foi sepultado, versículo 4, ele foi sepultado, mas o 3º dia ele ressuscitou conforme as Escrituras. Deus Pai o ressuscitou o 3º dia. Não estamos falando de uma lenda, de uma teoria, não, nós falamos de fatos. Nós estamos falando de fatos comprovados. Nós estamos falando de fatos que tiveram testemunhas oculares do que aconteceu, da morte de Jesus, de tudo que aconteceu com Jesus, do sepultamento de Jesus e da ressurreição de Jesus. Tudo está narrado na Bíblia e tem os testemunhos. Quais são os testemunhos? Em versículo 5, ele apareceu a Pedro, a Simão Pedro, a Cefas, tanto Simão como Cefas, como Pedro é a mesma pessoa. Pedro Simão, ou Cefas, como Jesus chamava, apareceu para ele. Ele foi uma testemunha. Caramba, Jesus morreu, mas está aqui falando comigo. Depois apareceu para os 12. Mas como que era 12 se Judas já tinha morrido? Tá, mas quando ele apareceu para os 12, já tinha acontecido a escolha de Matias, como está lá em livro do Atos dos Apóstolos. Foi escolhido Matias para substituir Judas Iscariotes, que tinha traído Jesus, tinha se enforcado, caído da árvore, além de enforcado, ele morreu enforcado, a corda arrebentou, ele caiu sobre pedra lá, rachou-se tudo e as entranhas dele são tudo para fora. Então foi quando os 12 aqui estavam incluindo, então, Matias. Então apareceu a Pedro e aos 12. Então apareceu os 12 discípulos. Só aí nós já temos 12 testemunhas oculares que viram, comprovado. E depois disso, versículo 6, e depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. O objetivo foi testemunhar que ele estava vivo. Mais de 500 pessoas de uma só vez viram Jesus, ouviram Jesus. Devo lembrar também que quando Jesus aparecia, igual quando apareceu para os 12, eles estando num ambiente, num quarto fechado, Jesus fez questão de comer com eles. Isso o quê? Para mostrar que não era um fantasma, e sim estava no corpo glorificado. Um fantasma não come. Ele sempre perguntava, tem alguma coisa? Ele comeu mel, ele comeu pão, ele comeu peixe.
Jesus comeu depois de ressurreto, para mostrar: não, estou no corpo glorificado. Eu não sou um fantasma. Depois, quando apareceu mais de 500 pessoas, mais de 500 testemunhas, de uma só vez, viram Jesus. Puderam testemunhar: não, Jesus morreu sim, mas ele ressuscitou, está vivo para sempre. Ao contrário do que os fariseus, os religiosos da época, quiseram dar a entender que Jesus não tinha ressuscitado. Eles tentaram criar uma teoria, inclusive subornaram. Eles pagaram uns soldados que estavam lá tomando conta do sepulcro de Jesus, deram a grana para eles para falar que os discípulos tinham ido lá à noite e roubado o corpo de Jesus. Mas, de fato, não tem argumentos. Foram testemunhas demais que viram Jesus ressurreto. Não houve um furto de um corpo. Não foi escondido o corpo de Jesus, não. Ele reviveu. Ele está vivo. E ainda está vivo para todo sempre. Então, ele apareceu para mais de 500. Agora, nessa época, quando Paulo está escrevendo, ele disse: olha, muitos desses 500 ainda estão vivos. Alguns já morreram. Como fala, dorme aqui, está falando que já morreram. Alguns já morreram, mas a maioria estão vivos. E eles podem comprovar isso. Foi isso que eu ensinei, isso que eu preguei, isso que eu mostrei para vocês. Depois ele falou: olha, mais tarde, versículo 7, apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. Mais tarde ele apareceu também a Tiago, porque Tiago só veio se converter após a morte e a ressurreição de seu meio-irmão. Porque Tiago, esse Tiago, ele é filho de José e Maria. Esse Tiago é aquele que tem um livro escrito. Aqui também é o livro de Tiago. Tanto ele quanto Judas, irmãos, meu irmão de Jesus, só vieram se converter após a ressurreição de Jesus. E Jesus também apareceu para ele, chamando. Foi quando ele se converteu. E depois apareceu novamente para todos os apóstolos. Foi várias vezes, no espaço de 40 dias, Jesus apareceu 13 vezes. 13 vezes, no espaço de 40 dias. Para várias pessoas. Apareceu para duas pessoas, 2 discípulos, quando estavam indo para o interior, lá para Emaús. Apareceu para as mulheres quando elas foram no sepulcro. Então, várias pessoas, foram várias e várias testemunhas. Tomé, aquele que disse que não tinha dúvida, que falou que só acreditava se colocasse os dedos na ferida, Jesus apareceu para ele e falou: escuta, vem, coloca o dedo aqui nos buracos, nas feridas aqui. Falou: não, só eu creio. Falou: não, agora só porque você vê, você crê, você disse que não acreditar, coloca os dedos aqui em mim. Então, várias maneiras ele apareceu. Mas por último, versículo 8. E depois de todos apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora do tempo. E por último, o último que Jesus apareceu foi para Paulo. Foi o último. E também Jesus não apareceu para Paulo de forma visível. Ele viu assim, apareceu como uma grande luz e o chamou. Foi a última vez que Jesus apareceu. Assim como nós sabemos, apesar de várias teorias loucas, lendas nocivas que tem por aí, todo mundo fala, mas Jesus só fez o primeiro sinal, o primeiro milagre foi em Caná da Galileia. Depois dele ter participado do batismo, tudo foi na festa lá, quando ele foi num casamento, a família dele, e ele transformou água em vinho. Foi o primeiro milagre, como a própria Bíblia fala. Iniciou Jesus. E foi o primeiro milagre, segundo as Escrituras. Então, nós sabemos disso. Da mesma forma, como Paulo falou, foi como abortivo, como alguém que nasceu fora do tempo.
Fora de época, apareceu para ele. Paulo, que era um perseguidor dos cristãos, que não andou com Jesus, que perseguia. Jesus, por último, apareceu a ele, convocando ele, chamando para o ministério. A última vez. Fora isso, Jesus não apareceu mais. Agora, quando nós vemos hoje umas histórias, por aí tem tanta história. Ah, ele apareceu na cidade, não sei da quando, fala que apareceu na Espanha, que apareceu na onde, que não sei quando as duas meninas ou três, sei lá, viram. E a conversa fiada, isso tudo é conversa fiada. Isso tudo é mentira. Jesus não apareceu mais, segundo as Escrituras. Ele apareceu para Paulo como um fora do tempo, como um abortivo. Para convocar Paulo. E ele continuou falando, pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Falando, eu sou o menorzinho dos apóstolos, que eu nem merecia ser chamado apóstolo. Eu era perseguidor das igrejas. Nós também não merecíamos ser chamados nem cristãos. Que nós vivemos uma parte do tempo das nossas vidas aí no erro, pecado. Mas o Senhor nos chamou por misericórdia. O amor dele por nós, ele nos chamou e falou, não vem. Eu quero te salvar. Então tudo é ele. Tudo nós agradecemos a ele. Tudo é o Senhor. Versículo 10 ele fala, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Nem mereço ser apóstolo. Mas a graça do Senhor não foi em vão. Porque, na verdade, trabalhei mais do que todos os outros. Até ele pregou. Porque não existe nenhum outro que fez mais viagens missionárias do que Paulo. Que pregou mais do que Paulo. Não existe. Na Bíblia, não. Segundo as Escrituras. Mas ele fala, mas tudo foi a graça de Deus. A pessoa fala, nós fazemos isso, aquilo. Não, não fazemos nada. Tudo é a graça de Deus. Se eu estou pregando aqui hoje, se eu estou levando a mensagem aqui hoje, é a graça de Deus. É o amor de Deus por mim e por vocês. Por todos vocês, porque eu também não merecia estar aqui. Eu também era escarnecedor do Evangelho. Principalmente por causa dos falsos pastores, falsos anticristos, falsos crentes, que eu via e convivia com eles. Eu nem merecia. Mas hoje estou. É a graça de Deus. A graça de Deus que vive em mim. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha realizado eles, é isso que pregamos, e é nisto que creste. Versículo 12. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que algum dentre vós afirmais que não existe a ressurreição dos mortos? Naquela época já muitos diziam, falavam que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Se sabemos que Cristo ressuscitou, como não vão acreditar na ressurreição? Ainda hoje tem muitas pessoas, não, acreditam em tudo, acreditam na palavra de Deus, mas não acreditam nesse negócio de falar que Jesus morreu, ressuscitou. Eu já ouvi isso de pessoas dentro de templo, dentro de igrejas. Ele não crê no Evangelho. Ele não acredita no Evangelho, ele é um tolo, uma tola religiosa. Porque o fundamento do Evangelho, o fundamento das Escrituras é que Cristo morreu e ele ressuscitou. E hoje ele está vivo para todo sempre. Esse é o fundamento. Esse é o fundamento do Evangelho. Como é que nós podemos falar que não existe a ressurreição? Então, versículo 13. Se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Se não existe ressurreição, se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdendo tempo.
É inútil a nossa fé, é inútil tudo. É inútil nós procurarmos viver de acordo com o Evangelho. É inútil porque também não teremos vida. É inútil porque também não seremos ressurretos. É inútil porque também não teremos salvação. Se não acreditarmos na ressurreição de Cristo, não precisamos de acreditar em mais nada. É melhor ir para o mundo ou fazer o que quiser porque é inútil. Mas nós sabemos que Cristo morreu. Nós sabemos que Cristo ressuscitou. Nós sabemos que Ele está vivo. Pior que isso, versículo 15. Seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo, Deus dos mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então Ele também não ressuscitou a Cristo. Então nós estamos falando contra o próprio Deus. Contra tudo. Porque se não existe a ressurreição, então Deus é mentiroso. Ele não ressuscitou Cristo. E se Cristo não ressuscitou, nós não seremos ressurretos. E se nós não seremos ressurretos, nós não teremos vida. Nós não teremos vida em Cristo. Então todo mundo fadado à perdição. É impossível falar no Evangelho, crer no Evangelho sem crer na ressurreição. É impossível. O Evangelho se baseia pela ressurreição de Jesus Cristo. Pela nossa ressurreição. É pela vida. Nós teremos vida em Cristo. Porque Ele está vivo. Versículo 16. Porquanto se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado, e se o Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim também os que dormem em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Se Cristo não ressuscitou, aquelas pessoas que viveram uma vida toda servindo a Cristo e morreram estão perdidos. Não adiantou nada, estão perdidos, vão padecer toda a eternidade. Se Cristo não ressuscitou, a nossa maneira de viver não vale nada, nos sacrificamos à toa. Se Cristo não ressuscitou, não existe vida. Se Cristo não ressuscitou, não tem perdão dos pecados, não existe salvação para ninguém. Então é ilógico falar, alguém afirmar que não crê na ressurreição. Não tem como. Se Cristo não ressuscitou, nós vivemos no pecado ainda, nós não somos libertos do pecado, não existe perdão, nós vamos padecer em nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, nós somos os piores. Piores que qualquer um, os mais miseráveis dos seres humanos. Porque acreditamos na mentira e sabemos que vamos padecer todos. Então, quando alguém chega a afirmar que não acredita na ressurreição, é alguém com sérios problemas. Problema muito sério. Versículo 20. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Cristo ressuscitou. E Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre todos os que já morreram. Ele foi o primeiro. E todos nós ressuscitaremos. Todos nós teremos vida nele. O fato de acordarmos, chegar o momento de acordarmos, levantar mesmo depois de ter morrido, uns para a vida, outros para a condenação eterna. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Assim como a morte veio por causa de Adão, um homem. O pecado entrou no mundo.
A morte veio no mundo por causa de Adão. Por causa de um homem. A ressurreição e a vida veio por causa de um homem. Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Salvador. Foi através dele. Foi por ele que veio a vida. A morte foi por causa de Adão. O pecado foi por causa de Adão. Versículo 22. Porquanto assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Adão todos morreram. Todos. Mas em Cristo todos são vivificados. Todos terão vida em Cristo. Se não estamos em Cristo, ainda estamos padecendo da morte de Adão, do pecado dele. Versículo 23. Contudo, cada um por sua vez. Cristo foi o primeiro, logo depois os que são de sua propriedade na sua vinda. Cristo foi o primeiro ressurreto. O Pai ressuscitou, ele foi o primeiro. Agora, quando ele voltar, aqueles que são dele, aqueles salvos, serão os primeiros também a ressurgir, a ser vivificados. Serão os que são salvos nele. Então virá o fim. Versículo 24. Virá o fim quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder. Depois que ele tirar os seus, aqueles que são salvos, aí vai vir o fim. Aí vai vir sofrimento. Aí vem destruição para todo o resto. Porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte. Todos os inimigos serão destruídos. Qual vai ser o último a ser destruído? É a morte. Por que a morte é destruída? Porque os salvos não passaram pela morte, mas terão vida. Então, cadê o poder da morte? A morte não vai ter poder. Ou a morte teve poder sobre Jesus? Não teve, ele está vivo. Ele vive para sempre. E a morte também não terá poder sobre mim e sobre outras pessoas que estiverem vivendo na presença do Senhor, que estiver praticando a palavra de Deus. A morte não terá poder. Esse é o último inimigo a ser derrotado. Jesus vai voltar, ele está vivo, ele vai voltar, ele vai levar os seus. Agora todo o restante vão padecer por severa destruição. Serão destruídos. E a última potestade, o último poder a ser destruído é a morte. Acabou a morte não tem mais poder. (verso 27) Pois ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés, porquanto, quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Todas as coisas submissas, tudo foi entregue. Ainda ontem eu falei sobre isso na igreja. Tudo foi entregue a Cristo. A única coisa que não foi entregue a ele é Deus. Deus que entregou ele. Só existe Deus acima dele. Fora disso, tudo é dele. Tudo é ele que comanda. Tudo é ele que determina. Tudo é ele que faz. Ele é o Senhor. Tudo, exceto Deus. Como está escrito. O versículo 27. Pois ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Porquanto, quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. É simples assim. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Versículo 28. Todavia, quando tudo estiver sujeito,
então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas colocou aos pés, a fim que Deus seja absolutamente tudo em todos. Depois de Jesus fazer tudo, absolutamente tudo, entrega novamente a Deus. Ó. Tudo está entregue, tudo é seu novamente, Senhor. Porque Ele é o Senhor. Ele é Jesus. Tudo vai ser entregue nas mãos dele. Ele entregará ao Pai, vai estar tudo aí. Já fiz tudo. Nós lemos 1 Coríntios 15, até o versículo 28. Qualquer dúvida, nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Tenha um bom dia.